Vamos lá, né? Dar um start aqui para controlar o time. Vamos aguardar. Oi, Olá, como vai? tudo bom? Tudo bem? Bom Fomos te ver. pontuais, né? É, sim, terminei o atendimento agora. Eu tô aqui no consultório ainda. Ah, tá aí no consultório, né? Bom Essa é, demais conversar contigo. pois é, primeiramente, quando o pessoal vai entrando aí, né? Te agradecer pelo convite. Eu acho que o tema foi muito bem pensado, assim, né? Muito relevante na Sim, atualidade, por tudo que a gente está passando e é o nosso dia a dia, né, Rodrigo? A gente está ali frequentemente lidando com esses assuntos. Vai fazer um ano agora, sim, né? Eu me lembro sim. que mais ou menos 18 ou 20 de março foi quando começou, de fato, estourar toda essa bolha aí, afetando todo mundo, né? Sim. E É, vou fazer uma breve apresentação sua aqui para a gente tá joia. começar, né? Então, pessoal, a gente está aí com o Rodrigo. Boa noite, a minha mãe está aí, já vi minha mãe Viu? Boa aí. noite, querido filho. É, o João também, Juliana Rosa, psicóloga. Boa noite para todo mundo Boa aí. noite a todos. O pessoal vai entrando, vai chegando. Então, chamei o Rodrigo aí. O Rodrigo conheço já de um bom tempo, um psicólogo aqui da cidade, muito conceituado. A gente sempre está trocando ideia, vendo os Uhum, pacientes. O Rodrigo tem a sim, formação em psicologia pela Univas, tem um mestrado pela Universidade de São Marcos, em São Paulo, também doutor em psicologia pela PUC São Paulo. Atualmente professor do curso de psicologia da UNA, que é o Centro Universitário da UNA, aqui em Pouso aqui em Alegre. Porto Alegre. E a escolha do tema não poderia ser mais pertinente diante de tudo que a gente tá passando atualmente, né? Então, mais uma Uhum. vez, Rodrigo, boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, E Bruninho. passo a palavra a você para você se apresentar e a gente falar aí um pouco sobre a reconstrução da vida É, na pandemia. é. Então, boa noite a todos. Tô vendo aqui a Rosana, tô vendo o pessoal entrando. Agradeço o convite. É, é uma inquietação minha, é uma inquietação de todos nós até hoje, até mesmo porque com o passar do tempo a gente vem recebendo dentro do nosso dia a dia de clínica as questões da pandemia. É, a gente não pode viver a par disso, não tem como, né? É isso que eu vou tentar explicar hoje. Nós não temos como fugir dessa condição de solidão que a pandemia nos coloca. E a ideia de falar sobre reconstrução me vem muito do dia a dia da clínica. Assim, o desejo dos pacientes e tentar reconstruir a vida psíquica, podemos pensar assim, não a vida prática, enfim, tudo bem, mas a vida psíquica, os seus afetos, os seus medos, tentar reconstruir e de uma certa forma revitalizar a sua vida frente a notícias que vão nos alarmando, apesar da vacina ser um alento, mas não um alento acessível a todos. Então, eu fiquei pensando assim, puxa vida, o nosso papel de ajudar os pacientes a reconstruir, e não só a nós mesmos também, reconstruir nossas próprias vidas, me fez pensar muito nas dificuldades e na robotização da vida que a gente está passando, assim, uma série de medos,
não toque nisso, não pegue aquilo, não encoste nas pessoas. Nós estamos formando pessoas hoje, nós estamos passando por uma vida cuja espontaneidade ela está cada vez mais comprometida. As crianças não podem mais esbarrar nas outras, sabe? Roubar a comida da outra pessoa, sair correndo, sabe? Coisa de criança. O brincar. E quando nós nos tornamos adultos, obviamente, esse brincar fica cada vez mais reduzido por uma série de obrigações. Então, essa espontaneidade, ela está sendo comprometida por um conjunto de regras que vão inibindo a nossa vida. Então, como é que a gente vai reconstruir tudo isso, né? Assim, esse é um grande questionamento que eu fiz. Então, pensando muito nisso, eu fiquei pensando nessa questão do quanto a pandemia ela nos coloca numa condição de experimentar a solidão, sabe? Sem a experiência da solidão, a nossa vida ela fica vaga, ela fica sem sentido e ela fica principalmente empobrecida. Olha só, isso me faz lembrar uma situação, um detalhe. Tem um psicanalista em inglês, o Winnicott, né? Ele é pediatra, psiquiatra também, um pensador que eu adoro muito. Aliás, leio muito sobre o Winnicott. Ele tem uma passagem na Segunda Guerra, ele estava apresentando um seminário de psicanálise de crianças em Londres e estava tendo um bombardeio. E aí aqueles psicanalistas todos, né, intelectuais, né, querendo saber, e aí ele disse assim: vocês não prestaram atenção num detalhe? Todo mundo ficou atento, né? Estão estourando bombas lá fora. Se a gente não souber o que está acontecendo lá fora, não adianta a gente se intelectualizar, a gente se tornar pessoas mentalmente esclarecidas, não adianta. Então, se nós não tivermos noção de reconstrução da realidade, de noção do real, a gente começa a se inibir, a ter uma vida cada vez mais inibida. Então, esse é um medo que é um receio que a gente tem na nossa escuta com os pacientes, porque esses pacientes precisam saber que dentro do consultório existe um mundo lá fora em que todos nós estamos implicados. O mundo do medo, da morte e da solidão. Né? A solidão de não ter o ar, a solidão de não ter as condições, né? Os horrores que a gente vê, pessoas sendo amarradas, né? Você viu isso, uma coisa assim, extremamente angustiante. Então, essa condição da gente estar permanentemente em contato com uma realidade amedrontadora, perigosa, ameaçadora, nos leva a se fechar cada vez mais. E não adianta, como eu disse para você, a gente precisa ter uma experiência de solidão, né, passar por tudo isso, mas que a gente tente reconstruir, né, seja na vida prática, seja na reconstrução de laços com as pessoas, mesmo a gente tendo essa dificuldade de contato. Então a ideia mesmo de falar de reconstrução da vida partiu por aí, sabe? E uma das ideias que eu pensei, até mandei para você, é a gente falar um pouco sobre o quanto essa inibição, essa falta de espontaneidade, essa diminuição da nossa espontaneidade vai diminuir a nossa capacidade criativa. Nós vamos ficar psiquicamente comprometidos, tanto os adultos, e precisamos nos atentar mais aos adolescentes, às crianças, porque de uma certa forma haverá uma inibição assim considerável, sabe? Levando muitas vezes a gente a entender que quando a gente não vivencia isso, a gente começa a ter sintoma, né? E você, né, tem dentro do seu consultório a experiência desses sintomas, que eles começam a aparecer, e a questão não é só os sintomas surgirem, vários sintomas, né, e um tratamento, mas a dificuldade e o medo das pessoas em descobrir o sentido desses sintomas, porque de nada adianta os sintomas
se você não tenta se aprofundar numa tentativa de encontrar um sentido profundo para esse sintoma. Exato. E lá na raiz, né? Isso. E essa tentativa de aprofundamento, ela é dolorosa. Então, nós já estamos vivendo dois momentos. A dor coletiva, que é essa dor da banalização dos números, que parece ser algo cotidiano, e a gente não consegue introjetar a ideia de que ontem morreram 1.300 e hoje vai morrer mais 1.000, enfim, e essa contagem, ela faz com que a gente se acomode em um cotidiano e, consequentemente, a gente não passe a entender que são vidas. São sujeitos que tiveram uma história, são histórias que... Né? Ah, mas as pessoas morrem. Não, as pessoas morrem, né? Como diz a Estamira, ninguém deixou de morrer. Né? Não sei se você viu esse documentário da Estamira. Ninguém deixou de morrer até hoje, que eu saiba. Né? Então, assim, as pessoas elas vão passando por dois níveis. Elas não conseguem lidar com esse mundo perigoso e ficam extremamente amedrontadas ao lidar com o seu mundo interno, que é onde que o motor de tudo isso vai fazer girar. Em qualquer camada, em qualquer situação que você se encontra. É a partir daí que as coisas vão fazer girar todo uma mudança significativa. Então, é interessante porque um dos comprometimentos que a gente vê, né, é a dificuldade de brincar. Então, assim, o que é brincar? Não é o que criança. Brincar é muito sério para criança, né, se a gente for parar para pensar. Né? É brincadeira. Para o adulto, brincar, deixa brincar lá. Né? Mas a brincadeira para a criança é uma coisa muito séria. Porque é lá onde ela vai exercer a capacidade de criar situações, criar condições para mudar, brigar, se irritar, perder, ganhar. Isso só se dá dentro de um ambiente lúdico. Então, exato, o que vem acontecendo, pelo menos eu percebo muito no dia a dia de consultório, é assim, nós passamos por estamos passando por três momentos. Um primeiro momento é assim, vamos morrer, né, vamos nos preparar, vamos nos defender, que a realidade é ameaçadora. Junho, julho, para frente. Segundo momento, não, vamos acomodar que vai ser por aí, logo passa. Terceiro momento, não passa. Não passa. Aí o terceiro momento a gente já pensa até na terceira onda, que é a saúde mental, né? Não existe um pós-Covid. Covid vai se tornar aí um vírus que vai ter todo ano, vai ter que ir lá vacinar, como H1N1, mas existe uma pós-pandemia. E não dá para pensar numa pós-pandemia se nós não estivermos reconstruindo a nossa vida na pandemia. Porque não é uma condição em que a gente vai conseguir dizer assim, vai acabar amanhã. E isso é uma condição muito interessante, porque a necessidade de prever o mundo leva à ansiedade, porque você tenta tanto prever o mundo que imaginariamente você constrói possibilidades. Não, ano que vem, no final do ano a coisa vai melhorar. E você vai projetando isso, e nessa projeção imaginária, você acaba ficando ansioso, porque não passa. É algo que precisa ser organizado internamente, né? Isso eu percebo muito nos pacientes já ansiosos e que começam a desenvolver sintomas de um misto de ansiedade com angústia, uma certa agonia, porque a condição não passa, né? Essa condição coletiva. Então, assim, nós estamos enfrentando hoje um desafio muito interessante, que é interessante e ao mesmo tempo terrível, mas necessário, que é lidar com as nossas impulsividades, porque nós nos tornamos todas pessoas inibidas. Né? Uma coisa interessante, né? O carnaval no Brasil, ele era bastante comportado, digamos assim, né? E depois de 1900, depois da gripe espanhola, houve uma mudança no comportamento do brasileiro. Sim. O brasileiro passou a se soltar mais. Então, vendo hoje tanto adultos, né, as crianças, vendo várias pessoas se desenvolvendo dentro dessa condição, essa inibição ela vai ser cobrada depois, ela vai ser liberada depois, em comportamentos que aí nós vamos ter que tomar muito cuidado, da compulsividade, da impulsividade, da ansiedade, em vários sentidos, né? Não só no sentido, principalmente no comportamento social, que as pessoas vão sair de casa. Está acontecendo hoje já, né?
no carnaval e tudo mais, enfim, Bastante, com as bastante. pessoas. Mas do ponto de vista assim, da psiquiatria, como a gente vê né, a eclosão de tudo isso e o acompanhamento. Algo parecido somente, como você disse lá, na gripe espanhola. Em situações de pandemia, né, o que acontece com a mente? A mente, o centro do medo, né, que é a nossa amígdala, ela fica constantemente Né? ativa, hiperativa, né, em estado de alerta. Só que a pandemia, ela difere pelo seguinte, é o medo de algo que você não vê. É, Diferente de você ver um é, leão na sua frente, opa, o leão está é, aqui. Mas, de repente, chega é, uma informação e, de repente, como que nós vamos lidar com isso? Aí as maiores autoridades sanitárias não sabiam o que fazer, nem as maiores lideranças de é, científicas, etc. Isso vai gerando o quê? Um medo irracional. E quando gera um medo irracional, você perde, o próprio nome já fala, você perde a razão, o é. discernimento. E esse A medo, ele. especificidade do medo, né? A Exato. especificidade do medo. Tenho medo disso. Você Isso. perde, porque quando se torna racional, se torna difuso. E aí você começa a construir cenários, né? Uhum. Cenários. Esses cenários tenebrosos vêm acompanhados de sintomas. Né? Pensamento, sentiu, interpretou, pensou, né? Pensou, interpretou e vai ter o comportamento relacionado aqui. E é onde eclode a insegurança, né? A ansiedade, todos esses sintomas vão vindo à tona no decorrer disso. E isso o quê? Ocorre naturalmente um desequilíbrio químico, falando a nível cerebral, de neurotransmissores, é um cérebro que não descansa, então você vai ter excesso de cortisol, de adrenalina, a pessoa vai estar em constante estado de alerta diante do desconhecido. Então, na psiquiatria, é o que a gente vê, explicando um pouco da fisiologia, né, do cérebro, onde os atendimentos, né, dos profissionais que mais trabalharam aí na pandemia foram os médicos, psiquiatras, infectologistas, pneumologistas, diante desse cenário de terror. Uhum. E olha só, diversos casos, né, Rodrigo, tivemos aí nesse um ano de pandemia, mas vejam só, tem de casos, 3 ou 4, em que a pessoa perdeu 2 ou 3 parentes em espaço de 2 meses, de 3 meses. É. Como Sim. conviver com isso? Né? É. Como conviver com a dissolução? Porque, assim, uma coisa muito interessante, que já está vindo aqui também para o consultório de psicologia, assim, é porque a solidão, o luto é importantíssimo, evidentemente, porque você tira o chão, você perde o referencial, aquela figura, ela não está mais na tua vida. Mas quando várias pessoas, elas, num curto espaço de tempo, elas saem, a capacidade elaborativa da pessoa, a pessoa não dá conta. Porque é esse conjunto que você está falando. Puxa vida, eu vivo num estado de hiperatenção, ou seja, eu tenho que estar atento o tempo todo comigo e com o outro, que acho que é o grande desafio da pandemia, né? Eu não só tenho que olhar para mim, mas tenho que olhar para o outro, né? E o outro precisa olhar para mim, senão eu me sinto desamparado. E aí, de repente, você perde, né? Então, isso está sendo um desafio muito grande, porque assim, não dá para a gente pensar, pelo menos na clínica, né, na clínica psicológica, na psicoterapia, digamos assim, você ser capaz, nesse momento, de ajudar um paciente a reconstruir essa situação. Você só tem que estar com esse paciente. A Acolher. condição de presença e principalmente de olhar, estar vivo, interessado, disponível e atento para esse paciente numa Sim. situação de contato. E isso vem fazendo a gente repensar muito essa questão do luto, do trabalho do luto, de ter que, muitas vezes, intervir nesse trabalho de luto. Não dá. Se você fizer presença, até mesmo eu estou fazendo assim no meu dia a dia. Eu mando mensagem para o paciente, eu faço um áudio, eu peço para entrar em contato. Mande um vídeo Sabe? bacana, alguma coisa que possa, né? Manda um vídeo. Olha, eu estou aqui, ok? Se precisar.
Então, assim, essa situação de holding, que a gente chama, de apoio, de handling, de manuseio do paciente, é a única possibilidade, talvez a mais tradicional e principal possibilidade hoje, de você lidar com o paciente até que ele possa reconstruir a sua vida dentro desse mundo, dentro desse ambiente que a gente está vivendo, que é invasivo, que causa esgotamento, né? Porque é o que você falou, se você está neuroquimicamente o tempo todo assim, antenado, excitado, é como se fosse um bebê que nunca descansa. Sabe, aquele bebê que está excitado e que precisa da mãe para colocar ele no colo, para afagá-lo, para ele descansar. Então a gente não vive essa questão de essa experiência de relaxamento. Então nós ficamos hiperexcitados o tempo todo, né? E isso está sendo agonizante, né? Assim, não sei se você teve essa oportunidade, inclusive pessoas bem próximas, familiares, o sentimento, como a Covid, se tem alguém assistindo aqui que já teve Covid, pode comentar também, a piora do seu estado de saúde mental ao anoitecer, no final da tarde, e quando no decorrer da noite, quando você vai dormir. O medo de dormir e não acordar. Tá acontecendo muito. De ir para a UTI e entrar no tubo. Quer dizer, então você imagina, né? Constantemente, a pessoa ali, naqueles dias, isolada, com medo de morrer, com vários sintomas físicos, ou seja, é um estado terrível de se viver, né? É uma condição que eu chamaria de um desamparo patológico, assim. Chamaria nesse momento, não existe esse termo desamparo patológico, desamparo é desamparo. Mas, assim, é um desamparo patológico, assim, que vai criando uma doença do desamparo. Por ter passado por uma experiência significativa de uma solidão, né? Travou. Mas, enfim, vou falando aqui. Por passar numa condição, voltou, agora, você fica numa condição em que ninguém pode te ajudar, você não tem a presença real do outro. Pacientes a terem condições assim de desespero. E eu fico pensando, Muniz, se os distúrbios do sono, evidentemente, para pacientes pós-Covid, né, vai ser um desafio que a psiquiatria vai ter que olhar, né, no sentido dos transtornos aí do sono, né, porque esse tipo de terror vai ser uma rotina. Aliás, nós da saúde mental, a gente não tem ainda muitos dados substanciais para poder dizer, olha, o que vai acontecer daqui para frente? Transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, enfim. O que a gente tem, até trouxe alguns trabalhos aqui para falar, que a gente tem mais assim, revisão sistemática, alguns artigos, né, observações. Foi feito um trabalho na China, em junho de 2020, para avaliar o índice de ansiedade generalizada, depressão e perda de qualidade de sono, sabe? Com mais de 7.000 pessoas. E lá ficou bem evidente que, por exemplo, a ansiedade generalizada estava presente em mais de 35% dessas pessoas, índice de depressão, mais de 20%, e piora da qualidade de sono em mais de 18%. Agora, o que me chamou a atenção aqui, que eu não imaginava, é porque os jovens ficaram mais propensos a essa... eu achava até que a pessoa mais idosa ia ficar preocupada, mas não, os jovens que foram mais afetados. Jovens e profissionais de saúde, porque principalmente aqueles da linha de frente, né? Mas depois eu fui pensando, eu falei, faz sentido, porque o jovem tem mais acesso à informação.
Então ele ficou vendo a internet, né? Notícia, não sei se você E lembra. o jovem, ele início. é mais, o jovem adulto ou adulto, ele está mais antenado no sentido de fazer valer a vida, as coisas, as rotinas. Parece que tem uma Exato. relação mais compromissada com a realidade. Ele é mais Né? ativo, né? Ele faz parte de grupos, ele está na rua, tem os amigos. Exatamente. E uma outra coisa que me Exatamente. assustou, eu falei assim, essa juventude, essa é a juventude da tecnologia, eles não vão ter dificuldade nenhuma com a escola, em fazer aula em casa, porque eles ficam só no celular, às vezes tá vários amigos e cada um está no seu celular. Foi ao Sim, contrário. sim. Eu tenho uma filha de 11, você sabe, um menino de 7, e como eles sentiram falta do contato. Eu não imaginei que ia ser É, tanto assim, né? É uma é. geração que está acostumada com o computador, que tá... Não foi. Fez uma diferença incrível, tanto É. que... A minha filha de 14, ela vez ou outra, ela vem, pai, quando que eu vou? Eles É, começam um questionamento assim, eles já estão começando a ficar saturados. Apesar de que eu tenho um pensamento assim, como será a espontaneidade desses jovens, né, que hoje sim, são já mais organicamente, geneticamente, ambientalmente preparados para lidar com esses desafios? Tanto é que a gente tem hoje jovens extremamente inteligentes, mas emocionalmente imaturos. Como é que esses jovens vão lidar com essa robotização da vida, né? Com essa mecanização da vida? Do tipo, sim. sabe, não sabe como cumprimenta, se é cumprimento É, assim, sabe? Se é, sabe, se pode pegar alguma coisa de outra pessoa, ritualizou a vida, sabe, Munir? Houve uma ritualização crônica da vida. é uma robotização, né? Parece um... É, é. Então, assim, é interessante porque eu acho que a gente vai depois ter alguns dados, inclusive de pesquisa aqui, que vão começar a apontar a prevalência desses jovens a desenvolver Sim, esses transtornos, né? Principalmente o transtorno de ansiedade generalizado, que tem uma série de características como nervosismo persistente, preocupação, irritabilidade constante, que traz esses sintomas com uma frequência muito grande, né? exato. Então, assim, isso vai ter por isso que eu disse, eu acho que se não começar a pensar a reconstrução de laços, os modos de reconstrução dos laços, né? Exato. No ano passado, gente, contato virtual, vamos nos interagir, vamos nos conectar, tá aí a tecnologia? Tá aí a tecnologia. Mas veja, sua filha já está se queixando aí, pai, como é que É, vai ser, né? Eu preciso, né? E assim, e essas queixas vão aumentar, né? Vão aumentar. Assim, não dá para in- sair de onde a gente está, né, Munir? Não dá para dizer assim. não dá. Inclusive, foi bem polêmica essa questão no fim do ano, início do ano, com relação à volta Foi. às aulas. E, diante de tudo que eu li e presenciei, eu fui, assim, totalmente favorável. E as duas escolas que meus filhos estudam voltaram com todas as medidas. E eu já estou vendo, já com, acho que 2 semanas, né, que tem, a gente já vê alguns benefícios no comportamento, mais alegres, mais interagindo, né? Mas olha só que Uhum. interessante, tem um trabalho também da Universidade de Copenhague, na Dinamarca. Esse foi feito com avaliar, né, a saúde mental do Covid, porém das pessoas que tiveram o Covid, né, que passaram pelo Covid, sobreviveram, etc. Eles tiveram um alto nível de sintomas de estresse pós-traumático, Né? transtornos de estresse pós-traumático. Né? O Aqui que está corrobora com o sono perturbado, com a exato. pessoa acordar em um quadro de ansiedade, já acordar com um quadro de ansiedade. Aqueles que estão nos vendo aqui e ouvindo que não conhecem esse transtorno, né? Um transtorno muito grave dentro da psiquiatria, em que a pessoa passa por um trauma muito grande. O transtorno de estresse pós-traumático, geralmente ele vem de um assalto, quando a pessoa é Uhum. sequestrada, quando ela passa uma coisa catastrófica, né? E isso gera um
transtorno mental na pessoa em que ela tem crises recorrentes de reminiscências de vivências daquele fato e são repetidas na mente com sintomas físicos, pânico, quadros às vezes depressivos, alteração muito, como você disse aí, de sono, e esses quadros de TEP, pesadelos recorrentes, memórias vívidas, né, a pessoa se vê ali, quer dizer, que quer dizer isso aqui? Que a pessoa, ela livrou da doença, mas ela não livrou daquele sentimento. Ela vai continuar, algumas delas continuam revivendo aquilo à noite. E como o nosso inconsciente ele é atemporal, né? Então para ele está acontecendo naquele momento de novo. Então é como se a pessoa tivesse criado uma prisão dentro da própria mente. Antigamente chamava-se de neurose traumática, inclusive. Né? No início do século XX, principalmente os neuróticos de guerra, né? Começaram a estudar a especificidade desses sintomas, principalmente com os neuróticos de guerra. Então, nós estamos vivendo uma situação de guerra, uma situação de montar hospitais de campanha, de pessoas. Veja o que está acontecendo na região norte do país, principalmente na região norte do país. Então, não só as pessoas que vivem essa situação, de fato, mas as pessoas que estão assistindo e presenciando, isso pode ser um desencadeador pós-traumático. Né? E isso, olha, pensar nos efeitos pós-pandemia, a gente precisa, né, pensando na pós-pandemia, num transtorno de estresse pós-traumático que vai começar a aparecer de uma forma muito importante, inclusive. Muito bem colocado aqui pela Sheila, quer dizer, os profissionais da enfermagem. Da enfermagem, sim. O pessoal isso que nós estamos falando das pessoas que tiveram a Covid. Mas ainda nós temos familiares que perderam essas pessoas, nós temos os profissionais da linha de frente, ou seja, tem toda uma bolha aí. Existe uma espécie de luto branco, né, Munir? Um luto que não se preenche. E assim, os profissionais, aproveitando aí, ela falou assim, os profissionais de saúde que estão na linha de frente, eles vão tendo que fantasiar o luto da própria vida, assim. Né? Porque assim, quando vê os pacientes, o pessoal do hospital morrendo, nossa, eles começam a tentar antecipar uma espécie de luto que realmente vai ser muito difícil ser vivido, né? Aproveitando aí a fala dela, os profissionais da linha de frente sofrem muito. Agora, como se fosse um segundo bloco aqui, né? Estamos com 32 minutos, infelizmente o Instagram dá esse limitador. Agora nós vamos falar da parte boa, né? Já que estamos falando em reconstrução, a gente vê aí todas essas perdas, mas a gente também vai agora manter um discurso animador e falar da reconstrução. E começando, inclusive, assim, pegando um gancho no que você falou da solidão, que eu vejo... Qual o gancho bom que eu vou tirar disso? Transformar a dica que eu dou para as pessoas, né, que estão passando por essa angústia, que perder parentes, enfim, que estão trabalhando e não vê a hora de passar e vacina. Transformar essa solidão em solitude. Existe a diferença entre solidão e solitude. A solidão, ela é também necessária, é bom, porque a solidão ela traz dor, né? Ela traz sofrimento, ela traz tristeza. Já a solitude é você conseguir estar bem sozinho, conseguir reformular, você está sozinho consigo mesmo, mas está se sentindo bem. Você está usando aquele momento para conectar com o seu eu, para fazer um balanço, para ir além. Porque a solidão, ao contrário também do que as pessoas pensam, não é... A pessoa pode estar cercada de pessoas e estar se sentindo sozinha. É uma coisa individual, né? É uma coisa pessoal, individual. Sim. Tem um texto brilhante do Winnicott, de 1968, que chama A Capacidade de Estar Só. Sim. Então, ele começa dizendo assim, a capacidade de estar só é você estar só na presença do outro. Como você é capaz de estar só na presença do outro? Porque duas pessoas podem estar juntas e não estarem a sós. É uma pegada meio nietzschiana, assim, o homem a sós consigo mesmo.
Mas ele diz uma coisa muito interessante. Isso só é possível se você tem um objeto interno bom. Isso. Se você introjeta um objeto interno bom. O que é isso, objeto interno bom? É uma representação de que a vida te acolhe, de que você foi acolhido um dia pelo outro, de que por você mais é aterrorizante... importante, né? Que você tem uma missão aqui na Terra, que você tem um propósito, tudo isso. E aí eu entro num depoimento pessoal, porque a pandemia, para mim, teve um lado bom. Primeiro, não está sendo fácil, não foi fácil aguentar toda essa carga emocional, né? Das pessoas. Sim. E atendimentos, e ainda ter que lidar com a família, tranquilizar filhos, tive parentes com Covid, tivemos que, Sim. eu e a esposa, que lidar com toda a situação. Mas para mim, ao mesmo tempo, foi libertador, porque dentro da minha angústia, que eu até já vinha com ela, de ficar apenas na minha rotina de sempre, ir ao consultório, ir para casa, essa angústia me fez potencializar uma energia para que eu criasse um novo projeto, que é esse projeto de rede social. Quem me conhece sabe que eu não estaria nem falando diante de uma câmera, não estaria... Quer dizer, mas toda essa situação fez mexer com a minha solitude e fazer encontrar um ponto em mim que eu falo assim, eu posso atingir mais pessoas, eu posso fazer algo pelas pessoas nesse momento. E como a saúde mental ficou muito em evidência, eu falei, uma covardia minha eu estar aqui no consultório, ficar aqui fechado com esses 18 anos de experiência de atendimento, e eu não compartilhar com as pessoas, não levar informação. E a partir daí, né, vai fazer um ano agora, dia 30 de março, eu vejo assim um benefício muito grande, uma coisa causou muito bem-estar para mim, e acredito que venho ajudando também muitas pessoas. Então, a dica principal que eu dou é essa: caia na sua solitude, na sua solidão e na sua solitude, porque dá para virar o jogo. Duas coisas muito importantes, eu acho assim. É encontrar o que há de criativo e lúdico dentro de nós. Eu acho que isso é muito importante. E eu acho que o papel na clínica, nesse momento, é esse. E, principalmente, explorar potencialidades. Mas eu entendo potencialidades no sentido assim, o que faz a pessoa sentir e fazer que faça sentido na vida. Então, assim, fazer sentido é aquilo que clareia as ideias dela, que passa pela essa transição da solidão para a solitude. É como estar aí nessa relação consigo mesmo, que seja uma relação suportável. Lidar principalmente com a desilusão e a frustração, que são dois pontos muito importantes. A capacidade de iludir, e o senso comum fala a ilusão como se fosse algo ingênuo, mas a ilusão é a capacidade de construção da nossa vida. Então nós estamos vivendo uma desilusão crônica que aparece no pessimismo, na visão pessimista de futuro, naqueles sintomas que a gente sabe que está na depressão. Mas esses sintomas eles antecedem uma desilusão crônica e uma incapacidade de lidar com a frustração. Frustração é importante. Frustrar-se nesse momento é importante. Ver que não deu certo, reconstruir, reconfigurar, pegar essa parte que não deu, esse aspecto da vida, esse afazer que não deu certo, recompor em outro projeto, ser elástico, ter elasticidade. Elasticidade. Principalmente pelas condições sociais que a gente está vivendo, de extrema desigualdade, de dificuldade, de pessoas indo à falência, famílias com problemas, né? Problemas de relacionamento que explodiu de uma maneira muito significativa, porque as pessoas elas se refugiavam do lar, né? Comportamento de esquiva, só que agora tiveram que ficar. Então, assim, como é que é estar com o outro sabendo que eu preciso estar bem comigo? Porque o outro não pode ser uma espécie de projeção daquilo que eu não dou conta. Então, isso é importante. São aspectos delicados que a gente precisa captar no paciente, captar numa live. Você é um exemplo de reconstrução. Reconstrução.
de reconstrução dentro das possibilidades que a gente tem, né? Eu acho isso muito significativo. E a pessoa, quando você fala assim, né, como estar com outro, eu tô fugindo, eu tô na rua, quando essa pessoa se volta para casa, ela tem que lidar com ela primeiro e com aquelas coisas que ela colocou debaixo do tapete, aquele filho que tá ali dando um problema, o casamento que não tá legal, né? Os seus vícios, ou seja, a pandemia nos trouxe, né? Está nos trazendo muito, foram vários recados. E o que eu percebo em termos de evolução humana? Não há como a gente ficar tendo o mesmo estilo de vida, a mesma forma de enxergar a vida depois dessa pandemia. Não. Olha só, me surge um ser invisível, microscópio, que ninguém sabe onde veio, como vai fazer. Volta a falar, as maiores autoridades sanitárias não sabiam o que fazer, as autoridades políticas, ninguém. E nivelou todo mundo. Né? E aonde que começa esse vírus? Lá na China, que é a potência, e vai lá é uma ditadura, e vai para os Estados Unidos, e vai para todo mundo. Cadê o todo-poderoso, né? O presidente dos Estados Unidos, o ditador da China, que são os poderosos, aí o vírus está falando para ele, e aí, o que adianta? Aí vão vindo recados, né? É viver o minimalismo, e se importar com coisas pequenas, né? Assim, dar valor a coisas pequenas na vida, viver de uma forma mais simples, praticar mais valores humanos e caridade. Nivelou todo mundo, não importa se tem dinheiro, se não tem. Pegou o Covid, o risco é igual para todo mundo, vai morrer, não adianta ter dinheiro, transferir. Eu tenho dinheiro, vou para os Estados Unidos, Não existe isso. Não tem como escapar, né? Então, eu lembrei de uma frase. Tapa na cara, né? E aí? E agora, meu amigo? Lembrei de uma frase de um pensador, de um filósofo, até que ele é professor lá da PUC, o Luiz Felipe Pondé. Ele diz assim: o que nos humaniza é o fracasso. Então, assim, essa condição de reconstrução da vida só é possível se a gente começa a reconhecer o valor humano de um fracasso, o valor benéfico do estado de impotência e frustração, e a condição que a gente tem de reverter isso, de atravessar isso sem passar por cima, sabe? Atravessar olhando para as coisas. Eu estou frustrado, mas eu estou olhando. Eu estou falido, mas vamos lá, vamos recompor. É claro que não é bem assim, vamos dar força que vai... Não é, mas é um estado que é uma trajetória, né? É uma recomposição da trajetória de vida, pensando. E tem um outro fator interessante que um recado muito interessante também que veio para as pessoas captarem, né? É preciso desacelerar. Não há necessidade de viver tão acelerado. Não há necessidade de buscar tanto coisas materiais, de buscar tanto poder, de buscar tanto dinheiro, de buscar fama, né? De viver dentro de uma ditadura da felicidade, viver dentro de uma positividade tóxica. Falando aqui, felicidade constante em fotos de sorrisos vazios. Né? Gostei do comentário. Positividade tóxica, eu tenho que estar feliz o tempo todo. E as pessoas estavam realmente, de repente, né? Tem um termo da psicologia cognitiva, né? Eles usam muito a palavra, o termo responsabilidade emocional, sabe? Eu acho muito interessante essa ideia de que a gente precisa, principalmente numa condição de vulnerabilidade, eu acho importante dizer isso também, porque assim, essa condição toda nos coloca em constante estado de vulnerabilidade, né? Então, assim, essa vulnerabilidade nos compromete emocionalmente. Então, a gente precisa, essa responsabilidade emocional de se comportar com o outro, de se comportar consigo mesmo, essa questão da coletividade, né? De lidar com o coletivo, de lidar com o respeito, né? Isso é muito significativo nesse momento, e nós estamos começando a perceber que as pessoas vêm enfrentando muitas dificuldades a esse respeito, né? Com reações explosivas, comportamentos agressivos, né? Irritabilidades constantes.
e um certo tipo de negacionismo em relação ao seu próprio sofrimento. Não, isso vai passar. Não vai. Isso não vai acontecer comigo, sabe? Há um certo uso exagerado da negação. O negacionismo, para mim, é isso. É um uso exagerado da negação. Tem a contrapartida de dizer, mas será que é mesmo? Será que eu não preciso pensar no próximo? Sabe? Precisa mesmo. Né? Nossa, eu estou dando conta de que, né, se eu tiver responsabilidade com o meu comportamento, o outro vai estar protegido. Será que isso é importante para mim? Ou será que é tão importante que eu fique protegido? Sabe? Então, o narcisismo, que é essa condição de eu penso só em mim, eu olho só para mim, eu construo minha vida dentro de uma bolha. Isso não vai ser possível. Não vai ser possível. Então, assim, houve um furo nessa bolha, né? Houve um furo nessa bolha. Então, assim, e esse furo vulnerabiliza as pessoas. E aí que é o mais importante, porque a gente só aprende a bolha. Caem as máscaras, né? A hora que sai da bolha. E a gente precisa se reinventar em relação a isso. Principalmente as nossas próprias defesas, meu. Porque, assim, pensando em defesa psíquica, se nós não começarmos a repensar as nossas defesas, e a negação uma defesa, a gente vai adoecer. A gente cria uma condição. Né? Ou negar demais, ou ficar racionalizando tudo também, né? Dentro da psicanálise, a gente chama isso de defesa maníaca. Não é a mania da psiquiatria, mas a defesa maníaca é uma espécie de negação do seu próprio mundo interno. É muito próximo do negacionismo. É muito próximo. É uma espécie de negação de um mundo interno, do seu mundo interno. Basicamente, você não se vê, não se olha, não se pensa, não se representa, e passa a se defender de um mundo que você não pensa sobre ele, que você não avalia ele. Sim. Sabe, é como se... Um outro fator muito importante, Rodrigo, que vai ficar a mensagem, né, pra gente aí, é o foco da pandemia, o foco no autocuidado e no autoconhecimento. As pessoas que após a pandemia, como você disse, o vírus está aí, vai ficar, é vacina todo ano, né? E torcer para que não me apareça isso nos próximos 100, 200 anos ou nunca mais. Mas que a vacina seja uma rotina, né, Muniz? Que a vacina seja uma rotina. Agora as pessoas saber que não você vai no posto ser vacinado seja uma rotina. Isso. Ela não vai ter como fugir dessa realidade. Não vai ter como. E assim, esse autocuidado é interessante, né? Porque se a gente for pensar, né, à medida que a gente se desenvolve, a nossa capacidade de autocuidado, de autopercepção do corpo vai diminuindo, né? Assim, os adolescentes, tanto é que os transtornos dismórficos corporais, eles acontecem muito na adolescência, porque, enfim, olhar demais para o corpo e tal. Então, assim, é interessante porque a gente vai ter que olhar também a condição da pessoa, né? Como ao longo da vida as pessoas praticaram esse autocuidado. Porque se isso foi negligenciado, agora é o momento de se cuidar. Né? Então a gente vê muita gente pegar máscara, tirar máscara. A própria crise, né, da sociedade em geral, começa sempre pela educação, né? Assim, a sociedade tem educação, a gente consegue resolver. Mas como que a gente vai cuidar das pessoas, lidar com as pessoas se eu não cuido de mim? Se eu não me conheço? Né? Se cada um não fizer uma autoanálise, cuidar de si, as famílias são desestruturadas diante desse cenário de falta de autocuidado, de autoconhecimento. Porque a pessoa que não se conhece, ela não vai ter autocrítica, ela não vai mudar, é o outro que está sempre errado, eu que estou certo, fica muito sensível à crítica, etc, etc. É aonde desestrutura a família. E famílias estruturadas e pessoas, nós estamos falando de sociedade. Como nós, por exemplo, os profissionais de saúde mental. Se a gente não se conhecer, não se cuidar, como que nós vamos acolher alguém para atender? E muitas pessoas acham que, não, vocês, pela profissão de vocês têm que fazer terapia mesmo, ter alguém para acompanhar vocês, porque você... Não, na verdade, eu acho que esse autoconhecimento é para todos, né? A pessoa que atende lá, por exemplo, uma profissão lá, vou falar aqui, um advogado. O advogado, ele mexe com o quê? Conflito o tempo todo. Conflitos terríveis. Todo mundo tem que ter um pouco de psicologia para aprender a
né, a lidar, Exato. para ser mais resiliente. Exato. Que a Exato, palavra resiliente. da pandemia, né, o que deve ficar no final dessa pandemia, essa conexão com eu, autocuidado, autoconhecimento e resiliência. Nós não podemos permitir sair dessa pandemia pior do que entramos. Nós temos que sair com um movimento interno de resiliência, de energia para mudar a sociedade, para deixar aí para os nossos netos, né, filhos, netos, deixar um mundo diferente. Né? E a resiliência, ela só é possível se você consegue perceber aquilo que você permite se absorver. Aquilo que você diz muito sim. Você só consegue reconfigurar, repensar a questão da resiliência se você não olhar para isso, limites. Resiliência é limites. Limites importantes para você. E limites só se dá com autocuidado. Eu queria dar um exemplo, né? Assim, a gente já está chegando no final, que aconteceu segunda-feira comigo. Eu saí muito tarde daqui, a minha esposa estava com o carro, e aí eu fui pegar um Uber para ir para casa. E era umas 9h30, mais ou menos. E aí eu, no aplicativo, tal, aí o Uber veio, enfim, e eu estava com muita pressa, eu entrei no Uber sem máscara. Eu vacinei, mas eu posso transmitir. Eu entrei no Uber sem máscara, corrido. E aí eu entrei, falei oi pro cara, tudo bom, joia, tal, pra casa, do endereço, pá, chegamos, bom trabalho. Ele não falou nada. Eu cheguei em casa e geralmente eu chego, tem um local onde eu coloco as máscaras, né? Tem um lugar reservado lá. Aí eu cheguei, ou eu jogo num local, né, máscaras descartáveis, num saco reservado. Gente, eu entrei sem máscara no carro. Isso já está virando uma questão, né? Assim, meu Deus, né? E esse senso de responsabilidade emocional é importante. Nossa, o cara nem me avisou, podia ter me avisado, você está sem máscara. Né? Agora, numa sociedade em que a gente está vivendo uma séria crise identitária, principalmente no comportamento, né, vindo do macro para o micro, para as micro-regiões, é muito difícil, né? Porque assim, a gente vive um medo constante que pode levar à agressividade. Né? Então é isso. É isso, Rodrigo. Eu queria que você fizesse umas considerações finais aí e te agradecer mais uma vez aí. Assim, eu penso assim, eu acho que a gente não pode ter, apesar de ser real, eu acho que a gente não pode permanecer numa mentalidade destrutiva. Apesar de que a gente destrói coisas para reconstruir. O Nietzsche já diria, né? É preciso haver o caos para se nascer uma bela estrela. Mas eu acho que a gente precisa hoje pensar em modos de reconstrução da vida, seja dentro de nós, seja com as pessoas que estão perto de nós, porque senão a gente vai começar a entender que a vida ela é muito ruim, e ela não é. A vida é uma excelente oportunidade de experienciar o ruim, o bom, o frustrante, o realizador, a felicidade. Nós precisamos repensar a ideia do que é ser feliz, mesmo sabendo que tem muitas pessoas sofrendo, porque são essas pessoas que estão sofrendo luto que vão precisar da gente, não só nós profissionais, mas de todos que estão aí na live. Né? Com certeza. E para encerrar, eu digo o seguinte, nesse momento, nós estamos durante ainda, né? É necessário sair do individualismo, do egoísmo. Usar desse momento de estresse, tudo que nós passamos, para identificar algo dentro de nós que vai tocar a vida do outro. É a oportunidade de a modificação ser afetados, né? Ser afetados. É fantástico aqui nosso encontro. Muito obrigado. Esse amigo é uma enciclopédia aí. Uma enciclopédia. Vai conversar com ele aqui, vai 2 horas, 3 horas aqui, é muito conteúdo. Nós vamos muito obrigado. Marcar mais vezes aí, acho que foi
excelente, o pessoal gostou bastante. Eu que agradeço muito o convite. Essa live vai para o feed do Instagram, vai subir também para o meu canal do YouTube, depois a gente vai divulgando. Muitas pessoas, né, gostariam de estar vendo aqui, mas, claro. Mas vão ter a oportunidade. Esse o propósito, né? Atingir as pessoas. Né? Atingir as pessoas. Forte abraço aí. Grande abraço. Noite. Muito obrigado. Para todos aí. Um abraço para todos. Boa noite para todo mundo. Obrigado a todos aí que ficaram. Boa noite a todos. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado pela companhia.